Um dos maiores erros de quem entra no mercado de leilão sem ter conhecimento, sem ter informações, é achar que aquele desconto que está sendo mostrado ali no site do leiloeiro, no site da Caixa Econômica, é o desconto verdadeiro. Muitas vezes, o valor de avaliação do imóvel pode estar acima do mercado ou pode estar abaixo do mercado. Você nunca deve confiar naquela avaliação que está sendo feita lá, e sim fazer investigação com os seus próprios olhos, com os seus próprios meios, digamos assim. Um dos maiores erros que você pode cometer é você precificar o imóvel errado. Imagina você olhar para um anúncio no leiloeiro, ver o imóvel, acreditar naquela avaliação que está ali, realmente esse valor aqui, você nem pesquisou, e aí você faz uma arrematação e descobre no futuro que o valor que você pagou pela arrematação é basicamente o valor do mercado. Imagina, olha que problema. Ou então, você pegar um imóvel, arrematar ele, tá com um desconto muito bom, aí você não faz as diligências, não investiga ao certo o valor daquele imóvel real de venda, e você faz uma avaliação, mas o imóvel está numa área violenta, está numa área de risco, ou próximo de uma vizinhança que não é tão legal de se morar. Por isso que é muito importante que você não erre na avaliação, porque se errou na avaliação, não é que você vai perder dinheiro. Geralmente você vai empatar. Ainda tem esse ponto, né? Mesmo que você erre na avaliação, você vai vender o imóvel ali, você vai recuperar o seu investimento. Você vai demorar em termos de tempo, né? Para ter dinheiro de volta até você conseguir fazer a venda. Mas o lado positivo disso é que é difícil você perder dinheiro. O fácil de você perder dinheiro é se você não fizer uma avaliação bem feita, que é o tema dessa aula agora, para te explicar todo o passo a passo para você entender. A primeira coisa é em relação à pesquisa do mercado. Você vai pesquisar o mercado. Se você está analisando um apartamento indiscutivelmente ele é mais fácil de você analisar, porque ele segue um padrão, 2 quartos, um banheiro, uma cozinha, uma sala, imóveis populares, né? E aí você vai encontrar vários anúncios de apartamentos no mesmo condomínio, normalmente a gente encontra, ou vários imóveis na região que tem essas mesmas características, também fica fácil de você avaliar. Então você vai consultar sites como Zap Imóveis, Viva Real, Imóvel Web, Quinto Andar, OLX. Tudo isso você vai comparar ali, você vai entrando em vários sites, né? Coloca as descrições lá do imóvel, tantos metros, tantos quartos, vaga de garagem, coloca tudo direitinho para filtrar e aparecer só aqueles imóveis para você ter uma base de comparação. Então, dentro você comparar com imóveis que sejam maiores ou de padrão elevado, ou imóveis menores, porque você vai terminar fazendo uma avaliação errada. Outra coisa também, procura averiguar imóveis que foram vendidos recentemente naquela área. Se você está vendo um imóvel dentro de um condomínio, um apartamento, por exemplo, o porteiro sabe dizer, ou se você for visitar lá o apartamento, for olhar aí logo, fazer sua diligência, você pode conversar com algum vizinho, que possa ter algum conhecimento por ali, um síndico, ou até mesmo uma própria administradora. A administradora, muitas vezes, recebe um contrato de compra e venda para trocar o nome do condômino, né? Ali, então ela recebe, então posso te dar algumas informações. Então você vai pesquisar com essas pessoas aí para tentar entender quanto foi vendido no imóvel ali recentemente. Outra coisa, analisar também o valor do metro quadrado da região. Então cada bairro tem um valor do seu metro quadrado. Então você vai começar a entender, averiguei os imóveis, olhei vários portais de imóveis, procurei informações com o pessoal ali da região e sobre imóveis vendidos recentemente, e também eu vou ter uma estimativa, uma média do valor do metro quadrado daquela região. Essa é a primeira etapa da sua avaliação de um imóvel. A segunda etapa é a avaliação da região. Aquele bairro onde está localizado o imóvel é um bairro que está valorizado, crescendo, está tendo investimento, né, construção de uma infraestrutura melhor, está se desenvolvendo, saneamento básico. Está acontecendo isso ou é uma região que está em decadência? Tem que analisar, porque o preço vai impactar diretamente, né? Numa região que está crescendo para uma região que está decadente, né? Que está estagnada. Outro ponto dentro da avaliação da região, existe infraestrutura, comércio, transporte público, escolas, posto de saúde, farmácias, tudo isso é importante. Pensa, as pessoas não querem comprar um imóvel que esteja distante de tudo, principalmente imóveis de baixo padrão, né? Então pensa que toda essa infraestrutura auxilia você na sua avaliação em termos de liquidez. As pessoas procuram por infraestrutura, ou seja, comércio, transporte, escola, farmácias, tudo isso são importantes, porque a pessoa que vai morar ali, a família que vai morar, não tem filhos, por exemplo. Meus filhos vão estudar onde? Qual vai ser a condução, qual vai ser o transporte. E tem comércio aqui, né, para você comprar, fazer, comprar itens para sua casa, supermercados, conveniência, essas coisas. Isso é importante. E os pontos negativos também da região, que podem ser violência, área de risco, barulho, ou às vezes
regiões que são dominadas, né, por milícias, principalmente no Rio de Janeiro, essa prática aí é muito comum no estado do Rio de Janeiro. Então, entender isso também, porque imagina, você compra um imóvel com desconto, mas numa área de risco, numa área que não tem segurança, numa área que não tem infraestrutura. Então, o desconto não vale. O desconto não vale. Terceiro ponto, a liquidez do imóvel. Ou seja, converse com corretores da região, para você saber, tem demanda pelaquela região, as pessoas realmente procuram ali aquele corretor, ele recebe demandas, mas não é apenas um corretor. Você vai conversar com pelo menos 4 corretores, 4, 5 corretores. Porque às vezes a opinião de um pode ser diferente da opinião do outro, aí os outros 3 podem ter opiniões iguais. Então não entre só num leilão simplesmente com opinião exclusiva de uma única pessoa. Não, entenda a opinião de um corretor A, B, C, D e E, 5 pessoas dando uma opinião sobre a demanda daquela região. Outra coisa, quanto tempo em média um imóvel similar àquele para ser vendido? Quanto tempo? Então, pergunta para o corretor, tem demanda? Tem, sim ou não? Sim, beleza. Quanto tempo para vender o imóvel aqui? Ele pode dizer, imóvel aqui vende rápido, 2, 3, 4, 6 meses no instante vende. Ele pode dizer para você, não, essa região aqui demora um pouquinho para vender. Tem uma boa margem, mas demora um pouco para vender. Em torno de 14 meses, 18 meses, 24 meses. Pode acontecer, né? 1 ano e meio, 2 anos. Por isso que é importante você entender para você fazer o investimento certo, né? Que seja uma venda rápida para você realizar logo esse dinheiro, colocar no bolso e já procurar outro imóvel para comprar e fazer esse giro ad eterno, né? Ou seja, o tempo inteiro você vai estar comprando e vendendo, aumentando o seu patrimônio. Existem algumas perguntas chaves que você não pode deixar de fazer. Fora essas que eu citei aqui, fora que a gente já conversou aqui, algumas perguntas chaves. Que perguntas são essas? Você conhece bem esse prédio ou essa região? É a região que você atua mesmo? Porque você sabe, o corretor atua em várias regiões, atua em várias regiões. Então, será que essa região ele atua mesmo ou ele só vendeu um apartamento ali e nunca mais vendeu e está vendendo nas outras? Então, saber se realmente ele atua naquela região, se ele atua nesse prédio. Outra coisa, já vendeu algum imóvel nesse apartamento aqui, nesse edifício aqui, né? Nesse edifício aqui, nesse condomínio, você já vendeu algum apartamento aqui ou alguma casa nesse bairro? Você já vendeu? Se você estiver analisando uma casa ou um apartamento, tem que saber. Terceiro, qual foi o preço médio das últimas vendas que ele fez nesse padrão de imóvel que você está procurando? Isso tudo é antes da arrematação. Você está entendendo que são informações que quando você vai para a arrematação, você está seguro. Quando você faz o dever de casa, quando você vem aprendendo aqui com essas aulas, você vai fazer o dever de casa. Na hora que for o momento da arrematação, eu estou tranquilo. Fiz meu dever de casa, meu lance é até aqui, tá tranquilo, você vai ter menos ansiedade, você vai ficar menos inseguro, porque pensa, o que você está buscando aqui é o conhecimento para ter segurança e rentabilidade da sua arrematação. Quarto ponto aqui, existe algo que pode desvalorizar esse imóvel? Procura saber também. Às vezes você não tem a noção. Vamos supor que à noite, perto daquele imóvel ali, acontece um baile funk, acontece um pagode. Imagina, tem um apartamento, vamos dizer, um apartamento fica no 2º andar, no 3º andar, de frente para um restaurante, de frente para uma área, de frente para um lava-jato, de frente para um supermercado, que no final de semana fecha e o estacionamento vira um pagode, vira um baile funk, enfim, vira uma bagunça. Quem que vai querer morar ali? Por mais que tenha desconto, por mais que o condomínio seja bom, por mais que tenha, né, essa venda liquidez, mas você sabe que liquidez tipo no sentido de se quiser vender rápido, mas a rentabilidade. Quem vai querer morar num lugar barulhento? Você com sua família, você gostaria de morar num lugar barulhento? Então você entender isso é importante. Então como é que você descobre o valor real de um imóvel? Pesquisa do mercado, você vai pesquisar o mercado. E aí você vai encontrar vários anúncios de apartamentos no mesmo condomínio, normalmente a gente encontra, ou vários imóveis na região que tem essas mesmas características, também fica fácil de você avaliar. Existe algo que pode desvalorizar esse imóvel? Procura saber também. Então você nunca deve confiar naquela avaliação que está sendo feita lá e se fazer investigação com os seus próprios olhos, com os seus próprios meios, digamos assim. Faça um investimento seguro e, acima de tudo, rentável. A gente se vê no próximo vídeo, mas antes, deixa o teu like aqui e se inscreve no canal para você ver que aqui é leilão direto ao ponto. Você vai arrematar comigo imóveis com até 50% de desconto para aumentar seu patrimônio, ter liberdade financeira e, acima de tudo, a gente fala sobre tempo, né? Qualidade de vida. Tempo é qualidade de vida. Então, tamo junto e até o próximo vídeo.